Bom, eu sou Bruno Miranda e hoje o tema é Eu Me Perdi de Mim. Esse tema, ele fala um pouquinho sobre o trabalho que a espiritualidade tem, sobre a nossa personalidade, sobre os nossos espíritos. Apesar de que quando eu venho para a Terra, a responsabilidade de tudo que faz e acontece aqui na minha vida é decidida por mim mesmo. Então, a gente também tem o que nós chamamos de mentores espirituais, ou espíritos amigos, ou guardiões, que são espíritos que estão ali financiando a nossa encarnação. Vou dizer mais ou menos como é que se processa. Nós acreditamos na reencarnação, que já vivenciamos múltiplas vidas, não só na Terra, como em outros globos que estão por aí no espaço, em outras galáxias. Inclusive, para você que não conhece sobre espiritualidade, ou para você que já conhece, nós temos diversas dimensões, diversos mundos habitados e temos contatos com esses seres, tanto seres encarnados e desencarnados, como nós chamamos dos espíritos que habitaram a Terra, e espíritos que vêm de outras dimensões, de outros orbes, como os extraterrestres. Acreditamos nisso, ok? Bom, em princípio, quando nós viemos para a Terra, nós estivemos ali durante um período em contato com outros espíritos que habitavam o que nós chamamos de cidades astrais espirituais, colônias astrais, e nós vivenciamos ali com relação de espíritos amigos que, junto conosco, falaram: olha, Bruno, você vai precisar reencarnar na Terra, você tem um trabalho para desenvolver, principalmente com relação a você mesmo, que é desenvolver o seu espírito. Você precisa aprender algumas coisas a mais, como, por exemplo, trabalhar a sua moral, a sua ética, trabalhar a sua inteligência, e para isso você precisa estar atuando na Terra, para saber que você precisa ter paciência, para saber que você precisa estar com muito mais generosidade, solidariedade, compreender a situação do outro. Então, para que você possa desenvolver essas faculdades e essas qualidades dentro do seu espírito, você precisa experienciar na matéria. Só que não vai ser tão fácil vir para a Terra, vivenciar e adquirir essas qualidades, não é? Então, precisa-se de alguém mais experimentado, alguém que já passou pelas dificuldades que eu já passei e que vai compreender, porque ele se formou e é facultado na experiência da vida e das encarnações para estar comigo. E ele é o que nós vamos chamar de anjo da guarda, ou mentor espiritual, ou espírito amigo, como queiram chamar. Esse espírito, que já esteve ao nosso lado inúmeras vezes e também já vivenciou experiências semelhantes e até piores do que a minha, muitas vezes nos acompanha quando nós viemos para a Terra. Mas antes de chegarmos nesse ponto, nós vamos falar um pouquinho como se processa para nós estarmos aqui. Há um determinado detalhamento, uma pesquisa, né, um relatório sobre a sua vivência passada. Quem foi o Bruno Miranda, por exemplo, na encarnação passada? Eu posso ter vivido ali nas guerras das cruzadas, ter matado em nome do Cristo. Eu posso ter sido um inquisidor que matou muitos nas fogueiras, né? Nas fogueiras santas. Mandei muita bruxa para a forca, bruxas entre aspas, que a gente vai explicar esse termo. Posso ter participado da Primeira e Segunda Guerra Mundial, matando muitas crianças, deixando muitos pais e mães órfãos, né? Filhos órfãos, perdão. Então, nós temos ali inúmeras dívidas. E aí, conforme as minhas dívidas passadas, os meus mentores, a equipe espiritual que está ali trabalhando no astral comigo: olha, Bruno, você tem inúmeras dívidas. Você precisa reaver tudo aquilo que você fez com relação à sua vida passada. Claro que na vida passada que você teve, você também adquiriu algumas qualidades, perseverança, coragem, você foi atuante, não reclamou de muitas coisas, porém errou muito. Então você precisa fazer com que essas dívidas que você tem pendente, você precisa saldá-las. Então, você vai reencarnar com esta missão. Então, o que nós vamos fazer a partir daí, tá? A gente vai ter um pequeno planejamento. Eu vou saber quem vai ser meu pai, quem vai ser minha mãe. E aí, notem, nesse processo, nós teremos uma grande dificuldade. Porque muitas vezes o pai e a mãe pode vir como aqueles que foram os meus inimigos. Bruno, eu não gosto dessa conversa, porque eu acredito que só existe uma vida. Eu estou vivendo aqui a primeira vez. Ah, é? Explica aí como é que espíritos tão novos têm determinados conhecimentos sobre piano, sobre canto,
sobre ciência, né? Me explica aí como é que Deus, sendo justo, ele, com toda a sua justiça e bondade, precisava ter o que nós chamamos de equidade ou igualdade também com relação. Nós não somos iguais. Existem pessoas muito ricas, pessoas muito pobres, pessoas que nascem na abastança e pessoas que estão vivendo na miséria, pessoas que podem ver e outras que nascem cegas, pessoas que podem falar, se expressar e outras que nascem muda, sem poder se comunicar, falar o que sente. Como é que Deus é justo? Pessoas que nascem com limitações, pessoas que podem andar, pessoas que podem ter um relacionamento saudável e pessoas que não podem nem se expressar, nem sair de uma cadeira ou mesmo de uma cama, pessoas que estão com limitações mentais, que não podem nem pensar. Da onde vem a justiça de Deus a partir desse ponto? Então, logo nós não teríamos um Deus justo. Se você parar para analisar o que acontece na Terra, espíritos que estão vivenciando a sua encarnação de formas tão diferentes que não trazem um Deus de justiça. Como você explicaria tudo isso? Nós temos a resposta. A reencarnação explica. E o que seria o processo? A gente precisa experienciar Vamos pegar um caso clássico para explicar isso aqui para vocês. Digamos que um determinado homem tenha se tornado um assassino, certo? Ele passou a vida inteira matando, estuprando e deixando famílias inteiras no luto. Então, nós teríamos aí uma pessoa que passou a sua vida toda cometendo crimes e no último momento, no seu último suspiro, se arrepende sinceramente, é atendido por um padre, por um pastor, e ali ele recebe as bênçãos e dizem os seus pecados estão perdoados, certo? Aí é que está o problema, né? Seria muito fácil, mas como fica a situação das famílias que ele tirou os filhos, né? Das pessoas que ficaram com trauma do estupro que ele causou, da morte que ele causou nos seus familiares amados, no seu filho, na sua filha, como ficaria a condição dessas pessoas, desses familiares? Será que, de fato, uma palavra tirou, né, todos os pecados dele? Os espíritos nos dizem que não, e que este mesmo ser, por mais que ele tenha se arrependido sinceramente, quando chega no mundo espiritual, ele vai reaver com a sua consciência, com os atos que praticou. E Deus, sendo justo, envia-lhe em nova encarnação, para que aqui na Terra ele possa saldar as suas dívidas, que ele possa expiar. Só que o resultado é muito diferente. Como seria assim, Bruno, o resultado muito diferente? Deus, sendo justo, dá uma nova oportunidade do próprio cidadão que cometeu muitos crimes e erros saldar as suas dívidas. Ele vai enfrentar uma encarnação muito cheia de desafios, muito cheia de limitações, muito cheio de dificuldades, vai passar por muito perrengue, não é? E também tem mais, não só isso, diante dessa possibilidade que nós já colocamos como uma verdade, que nós acreditamos, esse ser que reencarna novamente após uma dívida extensa e uma ficha extensa de crimes, ele vai reencarnar também com algumas limitações. Nem sempre reencarna com limitações, a depender do projeto que a espiritualidade vai traçar para ele, mas ele vai tender a muitos vícios. E ainda mais, isso vai desencadear também com relação ao que nós chamamos de processos obsessivos. Bruno, como assim processos obsessivos? Se você acredita na realidade do espírito, que a vida continua após a morte, certo? O que vai acontecer? Você sabe que alguém te fez mal, alguém tirou tua vida e jogou a sua encarnação, os seus projetos de vida para o ralo, certo? Deus é justo, você não morreu por acaso. Havia uma programação também para que você desencarnasse, seja daquela forma ou não, certo? Então, no momento que você desencarna, muitos espíritos, sabendo que alguém atentou contra a sua vida e teve a oportunidade de acabar com a sua vida ali, jogando seus planos todos por terra, os espíritos se revoltam contra aquele ser e vão em busca desse ser, perseguem. Daí muitos criminosos acabarem loucos, muitos criminosos acabarem morrendo de forma trágica, muito mais trágica do que fizeram suas vítimas passarem, e daí também muitos, né, que são comprometidos com o mal, esses espíritos acabam, pós-desencarne, sofrendo as piores torturas no plano espiritual, principalmente com relação a não deixarem a vítima ter um momento de sossego com relação à sua culpa.
Isso acontece no plano espiritual. Mas voltamos ao raciocínio. Deus, sendo justo, dá uma oportunidade para que aquela pessoa que tem uma ficha extensa de crimes possa voltar à Terra para pagar a sua dívida. Isso se chamaria justiça, porque eu estou voltando para passar por algumas situações. E essas pessoas podem voltar em algumas situações que eu vou citar aqui. Não é um caso geral. Podem ter ali um filho que muito amam e o filho ser tirado de forma trágica durante a sua encarnação para que sirva de expiação. Isso também tem que valer para a relação do espírito que está reencarnando quanto o filho daquela pessoa também ter comprometimentos para desencarnar de forma breve. Isso é um planejamento que é feito no astral. E também teremos ali espíritos que são colocados à prova, vivendo em favelas, tendo contato com o crime, por exemplo, de forma muito mais ampla, passando diversas necessidades para que ele possa abnegar do crime. Ele vai ser testado até as suas últimas forças para saber se depois dessa encarnação ele realmente mudou ou não, e o que ele vai adquirir com toda essa experiência. Muitos acabam recaindo em erro e aumentam muito mais a sua dívida. Outros acabam com limitações, né? Tem os seus movimentos ali impedidos. Por exemplo, alguns nascem com determinadas deficiências, sejam deficiências mentais com relação a terem utilizado no passado a sua inteligência para o mal. Não estou dizendo que são casos geral, tá? Por favor, não generalizem. Isso varia de espírito para espírito. Alguns vão nascer com limitações às suas mãos, né? Pessoas que praticaram alguns atos com referência a roubos ou acabaram tirando a oportunidade de movimento dos outros, acabam voltando com limitações nos seus membros, passando por essas dificuldades. Muitas vezes o próprio espírito, reconhecendo a culpa, ele pede para que nasça dessa forma, para que possa compensar um pouco da dívida que ele deixou. A gente pode ver isso num excelente livro de Ivone do Amaral Pereira, chamado Memórias de um Suicida, em que eles narram a história de 5 espíritos que passaram por situações bem breves, mas nesse caso seria um caso de suicídio. Mas temos também os casos de espíritos que se sentem culpados por terem praticado diversos crimes. Alguns vão nascer também como médiuns, enfrentando a mediunidade e tendo ali espíritos, ouvindo espíritos 24 horas, tendo a dificuldade de dormir sem paz, porque estarão vendo espíritos, ou os seus algozes, né, espíritos que ele muitas vezes acabou comprometendo a existência, perseguindo-os nessa encarnação. Daí o fato de ficarem loucos e serem internados, né? E também temos ali os casos em que a mediunidade aflora, só que não tem orientação e acabam colocando remédios, ele vai passar uma vida de dor e sofrimento. Tudo isso acontece no plano espiritual e tudo isso é uma realidade. E hoje nós que trabalhamos aqui com a espiritualidade, Simone Miranda, minha esposa, e também os trabalhadores do núcleo ao qual nós atendemos juntos em parceria com a nossa equipe, nós temos visto diversos casos de espíritos que estão ali obsidiando famílias inteiras, perseguindo o pai, o filho que acaba de nascer, perseguindo a mãe, né, que cometeu aborto. Então são muitos casos que seriam muito interessantes de citar aqui para a gente fazer um breve estudo, mas no momento a gente não vai fazer isso. Vamos voltar àquela relação, tá? Eu espero que você tenha compreendido até aqui. Então, a partir desse momento que a gente reencarna, os espíritos vão analisar a nossa ficha kármica e vão fazer um pequeno planejamento, vão nos dar força. O mentor que vai encarnar junto comigo, ele é preparado ali para lidar comigo também. Ele sabe as minhas fraquezas, sabe onde eu posso tombar, e ele vai fazer de tudo para que eu não tenha facilidades, porque ele sabe que diante das facilidades que a minha vida pode ter, eu posso ser muito comprometido e cair no mesmo erro. Por isso, muitas vezes as pessoas vão ficar, poxa, a minha vida está sendo muito difícil, eu não tenho um momento de paz, eu tenho um filho complicado, eu tenho uma mulher doente, eu não consigo saldar todas as minhas dívidas em dinheiro, não consigo pegar dinheiro grande, eu trabalho tanto, mas o dinheiro não rende. Tudo isso é porque se você tiver um pouquinho de facilidade, o seu ego vai lá em cima, você volta a rememorar um pouco aquilo que você era no passado e acaba prejudicando a sua encarnação. Então, nós temos aí a forma que Deus manda-nos para a Terra para saldar as dívidas. Como um Pai de misericórdia, por mais que nós peçamos perdão no último momento, a gente ainda tem dívidas a resgatar. E aí essas dívidas serão saldadas aqui na Terra.
numa nova existência, com limitações ou não, mas aqui na Terra você virá e passará, com certeza, algumas dificuldades. Também tem a misericórdia. Depender de como você se comportou na Terra, por mais erros que você tenha, Deus pode colocar uma super prova na tua mão que se chama poder, dinheiro, influência. Para quê? Para que, através daquele tesouro que foi colocado na sua mão, você possa fazer a maior soma de bem possíveis e possa auxiliar todos aqueles que te procurarem. Você pode vir como um cargo político, como alguém muito rico, para você saldar as dívidas, mas também você incorre em muitos erros do passado se você desviar esses recursos e acabar não utilizando para o que necessita. Então, a riqueza é uma bênção ou pode ser um fundo do poço para você? Então, vamos continuar sobre a questão do mentor. O mentor que me acompanha está comigo em todos os momentos. Ele é quem vai falar, muitas vezes, na minha consciência, quando eu estiver indo por um caminho errado. Fiz uma atitude que eu não gostei, fiquei repensando, e ele me faz refletir sobre as minhas questões. Ele muitas vezes fala, olha, influencia para você ir por esse caminho. Ele muitas vezes te mostra caminhos através de amigos para que você possa seguir. Ele aconselha os seus amigos, seus pais, familiares a te darem determinados conselhos. Muitas vezes, quando você se sente só, quando você está triste de verdade, ele está lá ao seu lado. E a tristeza é uma forma da gente também se conectar. O momento melhor para você refletir é quando você realmente está triste, seja pela perda de alguém, seja por uma frustração que você teve, seja no momento ruim que você está passando da sua vida, você vai ter a oportunidade, em algum momento, de refletir sobre as suas atitudes e de como você está conduzindo a sua vida. Então ele está ali te auxiliando a você não errar e a você não cair novamente, não é? Então, o que a gente precisa entender? Quando viemos para a Terra, somos programados. Nós temos um determinado fim. Nós sabemos, os espíritos sabem, quando nós vamos desencarnar, qual a data da gente voltar à Terra. Apesar de que, a depender de como está a sua evolução, como está o seu contato com as pessoas, eles podem alongar a sua prova ou reduzi-la, a depender dos comprometimentos que você também estabelece para si. Como assim, Bruno? Comprometimentos. Eu já nasci aqui com diversos comprometimentos que eu preciso cumprir. Não estou cumprindo e acabo agravando ainda mais. De repente eu caí no peso das drogas, começo a roubar para comprar droga, eu começo a assaltar, então estou comprometendo, aumentando ainda mais a minha dívida. E muitas vezes, num momento como esse, os espíritos acabam me limitando, para que eu não me comprometa muito mais, acabam tirando a minha vida para que ali haja um freio, para que eu não fique muito mais comprometido e terei futuras encarnações muito mais dolorosas do que a que eu estava tendo no momento. Bom, a par disso, nós teríamos aí, né, os nossos espíritos mentores financiando a nossa encarnação. Eles apostam na gente, investem na gente e vão fazer de tudo para que a gente possa cumprir pelo menos 5 a 10% do que foi planejado. E muitas vezes, meus amigos, a resposta da espiritualidade para aquilo que a gente precisava acaba sendo muito difícil. Por quê? Porque a gente acaba realmente não cumprindo nem 10% do que foi planejado de 100% do plano. Nós temos amigos espirituais nas cidades espirituais, nas colônias, nas moradas astrais, que estão ali torcendo por nós. Muitas vezes, durante os seus sonhos, quando você dorme, o seu corpo repousa, mas o seu espírito se liberta. E você vai lá se contemplar nessas boas energias, recebendo orientações, recebendo chamadas, avisos, não é? Daí muitos terem premonições, receberem avisos de coisas que vão acontecer na família para se prepararem. Se você já teve um sonho, coloque aí a sua mensagem sobre aquilo que você lembra, né, do que pode ter acontecido durante o período de sono, que você recebeu um alerta de alguém que iria morrer, de algo que iria acontecer, de uma filha que iria nascer, né? Coloque aí se você já passou por essa experiência. Então os espíritos muitas vezes te chamam no momento do sono para te orientarem, relembrarem dos seus compromissos que você fez com o plano astral. E você vai nas colônias. Daí você sonhar muitas vezes com pessoas que você nunca viu, não é? Aí eu tive um sonho essa noite, você acha que foi um sonho, né? Mas foi o que nós chamamos de desdobramento ou projeção astral. Você teve uma projeção, viu diversas pessoas que você nunca tinha visto na sua vida, te abraçando, conversando, numa casa ali, batendo um papo. Muitas vezes são seus amigos do astral que vêm te buscar para te dar os conselhos, para te lembrar e para lembrar também que por mais que você esteja passando dificuldades, você nunca está só.
Então a espiritualidade sempre está nos orientando, sempre está nos trazendo aviso e sempre está querendo que a gente possa estar cumprindo aquilo que a gente firmou com eles. Então você que está se sentindo só, está se sentindo para baixo, para um pouquinho para se conectar com Deus, faça uma prece ao seu mentor guardião. Bruno, e quem é o meu mentor? Quem é o meu guardião? Quem é o meu protetor espiritual? Muitas vezes a gente pode colocar assim, é um amigo de outra encarnação, um espírito mais amadurecido, que já passou por experiências. Alguns foram seu pai, sua mãe na encarnação passada, alguns foram seu filho que muito te amou, uma filha amada que muito te acompanhou, viu a sua evolução, viu que você fraquejou e acaba assumindo esse papel, sendo um espírito um pouco mais antigo que você. Muitas vezes são espíritos que você deu a vida numa encarnação passada e ele tem gratidão e vai estar com você orientando também. E nós temos diversas afinidades. Existe o mentor, aquele que guia a sua encarnação para que você cumpra os objetivos. Quem você precisa se relacionar, está escrito, gente. Quem você precisa encontrar para ter um filho, uma filha, muitas vezes você sai dessa programação. Quem você precisa ter, né, para que você possa desenvolver determinados trabalhos. Então, todos esses encontros que a gente julga ser por acaso, nunca o são. Como dizia Vinícius de Moraes, um amigo você não faz, você reconhece. Então, nós reconhecemos amigos espirituais na Terra todo o tempo. E os espíritos são os responsáveis por esses encontros. Espíritos que estão aqui para promoverem uma missão, que é fazer com que você possa sair amadurecido, evoluído daqui e mais, hein? Aqui você vai sair um pouco mais sábio pela sua experiência. Nós não temos todo o dom da ciência, nem a própria ciência reconhece todo o talento que ela tem e sabe de tudo, não. A gente ainda está descobrindo, somos novos aqui na Terra. Então, nesse processo de evolução, vamos reencarnar muitas vezes. Só que, qual é a condição que você quer de vida para você hoje? Como é que você quer voltar na próxima encarnação? Que mundo você quer deixar para o seu filho, para a sua filha, ou mesmo para o seu neto, que pode ser voltando na próxima encarnação, né? Então, muitas vezes, você vai encontrar essas condições de vida conforme você está deixando aqui na Terra. Trabalhar pelo bem, pelo outro, pela família, trabalhar pelos nossos semelhantes é ajudar a nós mesmos. Então, que você possa ter essa consciência, possa saber da sua missão, que você está aqui para evoluir e também para ajudar o planeta e o seu semelhante. Essa é a maior missão. E a grande missão das missões é que você possa amadurecer o seu espírito, sabendo enfrentar ali os seus contratempos, sabendo lidar com a frustração, com os relacionamentos ruins, com as perdas, e sabendo que a espiritualidade existe como um todo para que a gente possa também, né, ter fé no futuro, fé em Deus. E assim a gente vai ter uma vida muito mais relaxada, muito mais harmonizada, né, com Deus, com a gente mesmo, sabendo que todos nós vamos voltar a ter oportunidades de estar nessa terra e que eu espero que você possa sair daqui, com certeza, com menos dívidas do que quando entrou e que a sua jornada possa ser uma jornada de muita paz, de muito amor, de muito sucesso, sabendo que sucesso não é só o bem-estar financeiro, sucesso é aquilo que eu faço de bem para o outro e que me deixa bem. Você sabe quando você está no caminho do bem, quando você se sente bem de verdade, e quando você consegue estar com pessoas que te amam e pessoas que te amam, te trazendo ali boas vibrações, bons sentimentos. Agora, se você está passando por muitas frustrações, dificuldades, analise a sua existência e aquilo que você precisa mudar. Porque se você não muda, tudo se repete. Então é um ciclo que você está passando e que a vida quer te acordar para isso. Bom, eu espero que você tenha gostado, espero que você tenha ali deixado o seu comentário também. Aqui a Escola do Espírito, a gente tem esse projeto, estamos voltando com as nossas aulas presenciais no Núcleo Consciência Nova, e se você tem curiosidade de conhecer sobre espiritualidade e autoconhecimento, pode seguir a gente e pode entrar em contato com a gente também. Mande a sua mensagem. A gente tem atendimentos online aí, com a minha esposa, que presta alguns serviços de análise energética, e basicamente a gente faz mais estudo, trabalha com espiritualidade. Se você é de Belém, região metropolitana, pode entrar em contato com a gente também, e a gente pode atender você. É gratuito, tá bom? Um grande abraço, deixe suas dúvidas e a gente vai tirar para você.